Serei a babaca se eu disser à minha mãe que só os cães dela não poderão ir nas férias em família? Minha mãe tem 2 cachorros mestiços de Yorkshire com Maltês, e esses cães são o mundo dela. O problema é que eles são obcecados por comida, eles fazem de tudo para conseguir comida de gente. Tudo começou com um saco de batatas chip sabor churrasco no balcão da minha cozinha, que foi rasgado e devorado, deixando uma enorme bagunça de pó de churrasco. Depois foi uma pizza inteira que foi arrancada da mesa no instante em que fui até a cozinha pegar refrigerantes. Em menos de 1 minuto, quando voltei, metade da pizza havia sumido, os cães estavam em cima da outra metade e havia molho de pizza espalhado pelo meu carpete. Na reunião seguinte, eles conseguiram entrar mesmo eu tendo pedido à minha mãe para deixá-los no quintal. Eles entraram na minha cozinha, rasgaram 2 sacos de pães de hambúrguer e comeram cerca de $40 de carne moída temperada e um bloco de queijo cheddar. Nesse ponto, eu disse à minha mãe que os cães dela não eram mais permitidos na minha casa. Desde então ela parou de aparecer, o que me magoa, porque se for para escolher entre o filho e os cães, ela sempre vai escolher os cães. Estou planejando férias em família e aluguei uma bela cabana para todos ficarem juntos. Minha irmã vai levar o cachorro dela, uma fêmea de pitbull bem comportada. Então eu sei que vai virar uma questão quando eu disser à minha mãe que os cães dela não podem ir. Eu não quero passar o fim de semana inteiro me certificando de que nenhum farelo de comida foi deixado para trás por um segundo sequer. Porque senão os cães dela vão destruir tudo e potencialmente fazer uma enorme bagunça na cabana pela qual eu paguei o depósito. Minha irmã sugeriu apenas dizer à nossa mãe que ela precisa ficar de olho nos cachorros dela, mas eu já tentei isso antes. E ela já provou repetidas vezes que ou não consegue ou não quer controlar o comportamento dos cães. Serei o babaca se disser à minha mãe que os cães famintos dela não podem ir nas férias em família, mesmo que outro cachorro vá? Comentários relevantes. Não é a babaca, mas diga apenas nenhum cachorro permitido, para evitar magoar os sentimentos. Isso seria uma opção? Então, o cachorro da minha irmã, a Lola, a linda pitbull, tem uma ansiedade de separação terrível. Da última vez que minha irmã deixou ela no hotelzinho, ela foi banida do local por problemas de comportamento. Tirando isso, ela é um anjo. Eu não quero que ela seja punida por causa do comportamento dos cães da minha mãe. Sem dúvidas, não é a babaca. Se sua mãe insiste em levar os mutantes destrutivos dela, ela que reserve outro lugar e fique responsável pelo depósito. Caso contrário, ela vai ter que se contentar em ficar na casinha dos cachorros. Mesmo que ela fizesse isso, eu não dividiria hospedagem com animais tão fora de controle. Desculpa, mas eu não toleraria cada refeição virar uma guerra para proteger minha comida. Mutantes destrutivos me fez rir. Atualização 1, 27 de julho de 2025, 2 dias depois. Tomei o caminho mais covarde e pedi pro meu pai contar pra ela que os cachorros dela não estavam convidados. Ele não ficou feliz com isso, mas disse que entendia, e então me contou umas coisas levemente perturbadoras que ele simplesmente estava rindo como se não fossem nada. Tipo, eles compraram uma caixa de pão trancada para os doces que ficam no balcão, e ela foi mastigada até virar pedaços só para chegar aos rolinhos de canela. E ele me mostrou uma foto da parte de baixo da geladeira deles toda mastigada, como se os cachorros estivessem desesperadamente mordendo e arranhando para entrar. Ele disse que também ama os cachorros, mas que entendia porque alguém não gostaria de tê-los por perto durante as férias. Meu pai contou que minha mãe levou numa boa, e que os cachorros ficariam na casa dos vizinhos deles, que são bons amigos. Fiquei aliviada. Todo mundo chegou e começou a descarregar as coisas, exceto minha mãe, que meu pai disse que estava resolvendo umas coisas na casa e que chegaria mais tarde. Minha mãe não apareceu naquela noite, e eu senti falta dela. No dia seguinte minha mãe apareceu sim, mas como muitos comentaristas suspeitaram, trouxe os cachorros com ela. Tentou agir como se nada tivesse acontecido, distribuindo abraços e sorrisos, mas eu estava chateada. Também tentei manter a calma, mas disse a ela que os cachorros não podiam entrar na cabana e que não poderiam passar a noite lá. Ela me dispensou com um Sim, ok, entendi. Ficou tudo bem por algumas horas, mas depois notei alguns guardanapos sujos voando com a brisa. Descobri que o saco de lixo que a gente tinha amarrado na mesa de piquenique estava com o fundo rasgado, e os pratos de papel estavam todos mastigados e lambidos. Limpei a bagunça furiosa, e confrontei minha mãe dizendo que era exatamente por isso que os cachorros dela não tinham sido convidados. Minha mãe tentou culpar o cachorro da minha irmã pela bagunça. Você não viu o que aconteceu, pode ter sido ela. Eu disse que não havia nenhuma chance de culpar a Lola, porque os cachorros dela são conhecidos por fazer esse tipo de coisa. Minha mãe se calou e disse: Tudo bem, eu vou levá-los para casa. E foi embora com os cachorros. Meu pai não ficou feliz com isso, disse que eu não tinha provas e que fui dura demais com ela. Meu tio achou engraçado e disse que estava feliz por não ter aqueles pestinhas tentando roubar o cachorro-quente dele. Isso estragou um pouco a viagem inteira. Me sinto uma idiota por ter tentado fazer isso funcionar desde o começo. Sinto falta da minha mãe e queria criar memórias em família, mas realmente parece que agora os cachorros e minha mãe vêm em pacote, e pedir para ela deixá-los. Mesmo por pouco tempo nunca foi uma opção. Muita gente falou isso nos comentários, só acho que eu não estava pronta para ouvir ainda. Obrigada por serem tão participativos, os comentários realmente me ajudaram a enxergar a realidade da situação em que me encontro agora. Atualização 2, 29 de julho de 2025, 2 dias depois.
As coisas pioraram e eu cansei. Vou direto ao ponto e tentar ser breve. Conversei com minha irmã sobre a possibilidade dos cachorros da minha mãe ficarem doentes ou morrerem por comerem coisas do lixo. Minha mãe sempre se deu melhor com a minha irmã, então perguntei a ela se valia a pena tentar conversar com a nossa mãe sobre treinar os cachorros. Ela marcou um jantar no Wingstop para nós três. Durante o jantar, perguntei diretamente à minha mãe se ela alimentava os cachorros com ração ou só com comida de gente. Ela ficou ofendida e disse: Claro que sim, dou 2 xícaras de ração no almoço e no jantar. Eu disse que 4 xícaras já era muita comida para 2 cachorros pequenos, ainda mais com os restos de comida da mesa. Minha mãe disse que não queria mais discutir sobre os cachorros, mas minha irmã interveio e disse que o motivo dela ter sido convidada era justamente para isso. Ela disse que tinha pesquisado adestradores e encontrado um programa acessível. Ofereceu-se para pagar tudo, e minha mãe só precisaria levá-los. Minha mãe respondeu que isso era muito generoso da parte dela, mas não aceitou nem recusou. Ela começou a parecer nervosa e disse que tinha esquecido de fazer algo e precisava ir embora mais cedo. Pensei, bom, fizemos o que podíamos e deixamos ela ir. Minha irmã a seguiu até lá fora e eu fiquei para pagar a conta. Quando saí do restaurante, vi que minha mãe e minha irmã ainda estavam lá fora e os cachorros estavam dando voltinhas ao redor das pernas da minha mãe. Fiquei extremamente confusa, só fiquei parada ali sem entender, tipo, como diabos eles vieram parar aqui? Minha irmã estava gritando com a minha mãe. Eu nunca faria algo assim com a Lola, isso é completamente inaceitável. Minha mãe respondeu gritando de volta. Está menos de 16 graus e é de noite, eles estavam bem. Minha irmã retrucou. E se a gente não tivesse te deixado irritada, quanto tempo você teria deixado eles aqui fora enquanto comíamos? Minha mãe a ignorou, pegou os cachorros com raiva e foi embora. Minha irmã estava espumando de raiva, dizendo que era por sorte que ninguém tinha visto os cachorros no carro, senão nossa mãe estaria lidando com a polícia agora. Gostaria de poder dizer que fiquei surpresa por minha mãe ter deixado os cachorros no carro, mas não fiquei. Mandei algumas mensagens para ela desde então, mas ela não responde nada, nem para mim nem para minha irmã. Não vou atualizar mais. Todo mundo está bravo um com o outro e não vejo nada de positivo saindo disso tudo. Vou seguir o conselho de alguns dos comentários e simplesmente deixá-la ir. Eu tentei ao máximo incluí-la e ajudá-la, e isso só tornou tudo pior. Comentários relevantes. Comentário 2. Vou fazer essa pergunta, mas entenda que o medicamento que tomei acabou de fazer efeito, então talvez a forma como eu fale soe estranha. Mas vem de um lugar sincero, tá? Quando vocês cresceram, vocês receberam o que precisavam emocionalmente, fisicamente, tudo aquilo que uma criança precisa da sua mãe? Ela estar tão esquisita com os cachorros me parece um tipo de refazer a maternidade, e quero garantir que, se for isso, você esteja amparada com o que quer que ela esteja tentando compensar. Não sei dizer se é isso mesmo, para ser honesta. Quando éramos crianças, meus pais eram super viciados em pôquer e ambos trabalhavam em tempo integral, então eu quase não via eles. Aprendi a fazer caçarolas e hambúrguer ao per pro jantar porque muitas vezes era só eu e minha irmã em casa. Quando eu tinha 6 anos percebi que minha mãe parou de lavar minhas roupas, então comecei a fazer isso sozinha. Os professores perguntavam por que eu não levava lanche, e a verdade é que meus pais não faziam nem me mandavam fazer, então eu simplesmente não levava. Mas não acho que ela se sinta mal por isso. Já toquei nesse assunto com ela antes e ela disse que parece uma infância bem normal.